bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Pois é, ainda estamos em período de pandemia, precisamos ainda manter todo o distanciamento, tá? E todo o cuidado. Por isso, nós estamos aqui para mais uma aula de espanhol para vocês. Quero convidar vocês para nos acompanhar lá no Instagram. Segue a gente lá, @plataforma Gonçalves Dias. Pois é. Não deu tempo de assistir na TV? Já sempre dou esse recadinho para vocês. Escuta lá o nosso podcast no Spotify e também lá na Rádio Timbira, todo dia das 16 às 17, no hashtag Fique em Casa Aprendendo. Rádio Timbira 1290 MHz. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre pronombres demonstrativos. Exatamente, assim que escreve em espanhol. Pronombres demonstrativos. Tira-se o N, tá certo? Dele em português. E aí nós vamos ver o que são esses pronomes demonstrativos, como utilizá-los, acentuação, algumas questões de acentuação e algumas atividades, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com os pronomes demonstrativos. E se você perder um pedacinho daqui da nossa aula ou teve uma dúvida, lá no YouTube você vai encontrar essa mesma aula e mais material para que você possa colocar tudo certinho em dias e não perder nenhum pontinho da sua explicação, tá bom? Então, vamos começar? O que são pronomes demonstrativos? O que são pronombres demonstrativos? Então, pronombres demonstrativos são utilizados para indicar a localização de algo ou alguém em relação ao emissor ou receptor de uma mensagem. É diferente do português, professora Leda? Não, não é. O pronome demonstrativo tem, em espanhol, tem as mesmas funções da língua portuguesa. Mas existem algumas particularidades, como a sua escrita, o seu uso. Vamos conhecer alguns deles. Vamos ver alguns exemplos. Aqui está escrito exemplos em português, tá? Então, este, estos, esta, estas, esto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aquellos, aquela, aquelas e aquelho. Vamos traduzir. Este, estes, esta, estas, isto, para esto. Então, esse, esses, essa, essas e isso, para isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, para aquelho, tá? Esses dois L's, eles soam na língua espanhola quase como o díger for LH em português, aquelho. Como nós devemos utilizar os pronomes demonstrativos em espanhol? Então, como utilizá-los? Como utilizar pronombres demonstrativos? Quando próximo do emissor da mensagem. Então, você está próximo à pessoa que você quer mandar mensagem. Você é o emissor, tá? Eu sou o emissor, estou próximo de para quem eu vou mandar mensagem. Então, utiliza-se este, estos, esta, estas e esto, ou seja, este, estes, em português, esta, estas ou isto. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma imagem que eu trouxe para vocês, tá certo? Onde tem aqui, o emissor está próximo da escada. Então, ele está mostrando uma escada. Esta escada. Quando próximo do emissor da mensagem, quando eu estou próximo do emissor da mensagem, aí eu trouxe, que foi o quadro anterior, eu trouxe para vocês aqui como é que vai funcionar no masculino, no feminino e neutro, tá? Utiliza-se este, estos, esta, estas e esto, como foi falado anteriormente e foi mostrada aquela imagem da escada. Próximo do emissor no singular, eu vou usar para o masculino este, para o feminino esta e neutro, esto. Que seria esse neutro? Quando eu estou me referindo a um substantivo, a um objeto, tá? Um animal, esse seria o neutro, tá bom? Plural, como é que eu vou utilizar? Para o masculino, eu vou utilizar estos
E para o feminino, estas. Não tem mistério na sua tradução. Então, singular este, que é este em português, só muda a pronúncia, tá? Feminino esta, né, que é estas em português. Esto, que é isto em português, tá bom? Então, vamos dar sequência. Como nós vamos utilizá-los ainda, vamos agora para os exemplos. Então, eu tenho aqui, este es mi amigo Juan. Este es mi amigo Juan. Este é meu amigo Juan. Então, eu estou próximo de Juan para que eu possa utilizar essa forma esto, tá? Este. Estos são mis colegas. Estos são mis colegas. Estes são meus colegas. Estes, próximo de mim. No conozco a esta niña. No conozco a esta niña. Não conheço esta menina. He comprado estas faldas. He comprado estas faldas. Né? Comprei estas, estou mostrando o próximo, saias, tá? Faldas, vocês podem ouvir, é uma espécie de falso cognato, tá, gente? Porque faldas, se você escuta a primeira vez, você imagina que é fralda, que eu estou me referindo à fralda pela forma da palavra muito parecida, tá? Mas faldas significam saias. Todo esto es mío. Todo esto es mío. Observem que todos esses exemplos eu estou falando de coisas que estão próximas de mim, que sou o emissor da mensagem. Tá certo? Então, todo esto es mío. Tudo isto é meu. Aqui do lado eu tenho uma imagem, tá? Que diz assim, esta flor es para ti. Esta flor es para ti. Quem está falando? Quem é o emissor? A criança. Quem é o receptor? A sua mãe. Então, ele está próximo do objeto que ele oferece a ela. Ele utiliza esta. Por que esta? Porque flor é um substantivo feminino. Tá certo? Vamos dar sequência. Quando próximo do receptor da mensagem. Observem que antes eu estava falando do que eu utilizava próximo do emissor, próximo de mim que estava falando. Agora eu vou falar próximo de quem está recebendo a mensagem, do receptor. Então, utiliza-se esse, essos, essa, essas e isso para esse, esses, essa, essas e isso em português. Então, aqui eu tenho, observem que no primeiro quadrinho eu tinha o engenheiro aqui, esse que está com esse chapeuzinho aqui, próximo da escada. Agora ele está, a pessoa que está recebendo a mensagem, que é o rapaz, né? Vamos dizer que ele é um pedreiro? Pois é, o que está recebendo a mensagem agora está próximo do engenheiro, tá certo? Utiliza-se esse, essos, essa, essas e isso da seguinte forma, masculino, singular. Esse, feminino, essa, neutro, isso. Plural, essos e essas. Tire os T's, T, apóstrofo, S. Quando você for construir a sua oração, pode aparecer dessa forma num texto, você não precisa se fixar a isso. Você pode tirar, que não vai ter problema nenhum, não vai alterar a sua construção nem a sua compreensão. Tá certo? É só uma dica. Aqui vamos ver esses exemplos de quando você está próximo do seu receptor. Dá-me esse bolígrafo, por favor. Dá-me esse bolígrafo, por favor. Então, dá-me essa caneta, por favor. Eu estou pedindo ao receptor a caneta que está próximo dele. Esos vestidos são muito guapos. Esos vestidos são muito guapos. Então, esses vestidos são muito bonitos. Esses está próximo de quem está ouvindo a minha mensagem, quem está recebendo, tá? Por que que vocês às vezes confundem? Porque a questão do receptor e emissor é uma coisa que confunde muito a cabecinha de vocês. Quem é o emissor, quem é o receptor. Emissor é quem emite,
receptor é quem recebe, tá? Então, o emissor emite a mensagem e o receptor recebe. Então, nesse caso aqui, esses vestidos são muito guapos. Eu estou fazendo a construção, mas a pessoa que está recebendo é que está próximo daquilo que eu estou me referindo, no caso, os vestidos. Então, esses e não estes. Estes seria próximo de mim, certo? Essa niña es tu hermana. Essa niña es tu hermana. Essa menina é sua irmã. Essas etiquetas não servem para nada. Essas etiquetas não servem para nada. Então, essas etiquetas não servem para nada. E aqui na imagem tem também um outro exemplo. E é um exemplo até bem interessante, né? Observem aonde o automóvel foi parar, né? Na lance de escada, descendo. Como ha llegado isso aí? Como isso chegou aí, né? Então, como ha llegado isso aí? Eu estou utilizando isso, tá? Que significa isso. Quando longe do emissor e do receptor da mensagem. Quando eu estou me referindo, estou demonstrando algo que está longe de mim, enquanto emissor, e do meu receptor também. Utiliza-se aqueles, prestem bem atenção à pronúncia nos dois L's, aqueles, aquela, aquelas, aquelho. Para aquele, para aqueles, aqueles, para aquela, aquela, para aquelas, aquelas e aquelho, traduzindo, fica aquilo, tá certo? Então, também são pronomes demonstrativos que nós usamos na língua portuguesa. E vamos ver como que a gente utiliza. Aqueles, aquela e aquelas, também aquilo, utiliza-se da seguinte forma. No masculino, quais são os que eu utilizo? Aquele, masculino singular. Aquele, aquela e aquelho. No plural, aquelhos e aquelhas. Observem que todos os slides que eu estou colocando com as tabelinhas não tem, tá, no pronome neutro o plural. Por quê? Porque não existe plural de aquilo, tá? Aquilos, não existe isso. Então, não tem aqui no plural a forma do pronome demonstrativo neutro. Vamos aos exemplos. Aquele coche rojo es mío. Aquele coche rojo es mío. Rojo mesmo, é dificilzinho de você assimilar. Aquele carro vermelho é meu. Aqueles são mis alunos de português. Aqueles são mis alunos de português. Então, observem que quando a gente se refere a um pronome demonstrativo, é porque a gente vai demonstrar algo para alguém. Se está próximo de mim, eu utilizo aquela sequência. Esto, esta, tá? Se está próximo de a quem eu estou me referindo, eu vou utilizar isso, essa. Já quando está longe de mim, do meu receptor, eu vou utilizar aquele, aquela, aqueles. Então, eu estou longe, estou dizendo que aquele carro que está, por exemplo, lá na porta, é meu. Aqueles são meus alunos de português. Vamos aqui para a imagem. Na imagem, eu tenho aqui um garotinho, né? Numa imagem bem bonita, apontando para algum lugar, onde ele diz assim: Quiero acercarme a aquellos flamencos. Quiero acercarme a aquellos flamencos. Então, quero chegar perto daqueles flamingos. Tá certo? Então, não confundam também flamencos com Flamengo, tá? O time que vocês são tão apaixonados. Então, flamenco em espanhol é flamingo em português, um pássaro. Aqui mais exemplos. El viento cerró aquella puerta. El viento cerró aquella puerta. Então, o vento fechou aquela porta, tá? Você até aponta para poder aprender essa diferença do próximo de mim, emissor, do próximo do receptor e do distante dos dois, tá? Aquelas facturas sobre a mesa
están atrasadas. Aquelas facturas sobre a mesa estão atrasadas. Então, aquelas faturas em cima da mesa estão atrasadas. Eu estou utilizando o pronome demonstrativo que não está próximo do meu receptor, nem próximo do emissor, que sou eu que estou falando. Vocês estão conseguindo compreender essa diferença de como eu uso cada um deles? Mais um exemplo. ¿Qué es aquello debajo de la silla? ¿Qué es aquello debajo de la silla? O que é aquilo debaixo da cadeira? Tá? Então, você varreu a casa, sua mãe sentou do seu lado, de repente ela arrojou um pedacinho do papel do seu caderno lá embaixo de uma cadeira, então ela vai e pergunta o que é aquilo que está debaixo da cadeira. Porque você e sua mãe estão no sofá, né? Emissor e receptor estão próximos, porém o objeto está distante de vocês dois. Na língua espanhola, vamos para a parte de acentuação, os pronomes demonstrativos podem ter a função de adjetivo ou de pronome em uma frase. Quando exercem a função de pronome, eles costumam ser acentuados como forma de diferenciá-los dos adjetivos. Então, olha só esse gancho bem aí, tá? Não pode esquecer, é um macetezinho. Então, aqueles pronomes que são acentuados, tá? Eles têm a função de pronome. Eles costumam ser acentuados como forma de diferenciá-los dos adjetivos. Por quê? Porque na frase ele pode adquirir essas duas funções, tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Este, acentuado, es el libro que compré para ti. Este é o livro que eu comprei para ti, né? Este es el libro que compré para ti. O mesmo exemplo eu tenho sem acentuação. Então, este libro es muy bueno. Este libro es muy bueno. Observe que no segundo exemplo eu estou me referindo ao adjetivo. E quando ele me remete ao adjetivo, ele tem a função de adjetivo, ele não tem acento. Mais um adendo. No entanto, a recomendação da Real Academia Espanhola, que é a RAE, é de que a acentuação apenas seja aplicada nos casos em que houver ambiguidade, tá certo, gente? Então, se eu tiver num texto orações que vão gerar ambiguidade, então eu acentuo para ter aquela diferença, para que não confunda o leitor. Importante. Em espanhol, não existem formas contraídas de pronomes, como acontece na língua portuguesa. Ou seja, não há palavra em espanhol equivalente a nesse, neste, nessa, nesta, naquele, naquela e derivados. Nós temos em português essa construção. Em espanhol, não existe. Então, quando na tradução de algum texto, não levem para essa tradução, porque ele não existe. Na língua espanhola, usa-se separadamente a preposição mais o pronome. Por exemplo, eu moro nessa rua. Em português é muito comum, a gente junta aqui e faz essa contração, tá? Essa forma contraída de em, né? Em mais essa. Em espanhol, segue a risca. Você coloca a preposição e depois o pronome. Então, yo vivo en esa calle. Eu vivo en esa calle. Eu usei aqui o en, preposição, mais o pronome essa. Não existe o que eu falei para vocês? Nessa, tá? Que nós temos aqui em português. Aí eu tenho aqui um quadrinho como exemplo dessa acentuação que nós falamos agora há pouco. ¿Quién tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, esse, aquel. Nada mejor que la oficina para aprender pronombres gramaticales. Então, nada melhor do que o treino, né? Para que você aprenda, nada melhor do que o trabalho, a oficina é trabalho, para que você aprenda pronomes gramaticais, tá certo, gente? E aqui eu tenho para vocês duas questões que eu estou deixando aqui para vocês. Aponte o uso correto do demonstrativo, então vocês vão apontar o uso correto do demonstrativo, tá certo? E eu já vou dar aqui um spoiler para vocês que duas primeiras estão eliminadas.
E na segunda questão eu quero, na expressão este quadro, em sua forma plural, es. Qual seria? Estes quadros com acento, estos quadros com acento ou estos quadros sem acento. Então, eu tenho duas formas e espero que vocês tenham aproveitado. Hasta luego!